Bíblias abertas, irmãos, Tiago capítulo 4, versículo 13 em diante, diz assim a palavra do Senhor: atendei agora vós que dizeis. O que o pessoal diz? Lê comigo aí. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Dá para ler de novo essa parte primeira do versículo 14? Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece e por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, orgulho, semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E agora, planeta? E agora, planeta? Essa é a pergunta que eu faço. E agora, planeta? E o planeta aprendeu em pouco tempo, sofridamente, que o ser humano não tem controle sobre o mundo, tampouco controle sobre a sua vida. Toda a nossa impetuosidade, nossa correria e nossa agitação foi impactada. Em alguns casos ela foi paralisada. Percebemos tardiamente que nossos modelos de vida não são adequados, que as prioridades públicas não foram as melhores, que falamos muitas línguas diferentes, ainda que em português. Descobrimos a saudade de pessoas que nós amamos, mas antes deixamos de vê-las por dificuldades, como falta de tempo, era isso que dizíamos, ou falta de determinação. E muitas pessoas já elegeram os culpados, os responsáveis pelo que está acontecendo. Sabe quem são? Os outros. A tendência de cada um de nós é dizer: os outros. Impressionante que o texto de Tiago é atual e conectado à nossa realidade. Nele aprendemos que a arrogância adoeceu a humanidade. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, e a vida é como uma neblina passageira. Todavia, ainda tem jeito, e vou te contar o que diz a palavra de Deus. E agora, planeta, a arrogância adoeceu a humanidade. Veja o versículo 13 e o versículo 16. Atendei agora vós que dizeis. Olha, veja se não era isso que você dizia. Hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos os lucros. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda arrogância semelhante a essa é maligna. Cá entre nós, não era isso que a gente dizia? A gente não estava absolutamente cheio de si, a ponto de dizer: amanhã eu vou em tal lugar, semana que vem vou em tal lugar. Combinava coisa com as pessoas, fazia as coisas com antecedência, o que é muito bom, fazia os seus planos, mas observe que tudo aquilo que era feito anteriormente, em muitas ocasiões, não em todas, mas em muitas ocasiões, nós não consultávamos a Deus para saber se esta era a vontade de Deus. Os primeiros leitores de Tiago estão sendo lembrados que seus planos podem ser frustrados, e eles deveriam se desfazer de toda arrogância. Sabe por quê? Porque a arrogância adoeceu a humanidade. A pretensão do ser humano levou ao pecado e só piorou com seu estado pecaminoso. Marca a sua Bíblia em Tiago. Agora abra comigo aqui em Gênesis, por gentileza. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis, nós vamos ler alguns versículos aqui no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Veja como a pretensão, ela está presente, e o que a atrai, o que a gera. Capítulo 2, versículo 9.
Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Agora observe bem. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, foi isso que Deus colocou ali. Veja que a árvore do conhecimento do bem e do mal é o nosso destaque. Veja o versículo 17 agora, capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê, hein, irmãos? Leia comigo aí. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você viu o relato do 9, está vendo o relato do 17, agora pula, vai para o 3, capítulo 3, versículo 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Lembra que especialmente duas árvores foram citadas no versículo 9, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deu para entender? Duas, pelo menos duas em destaque aqui. Versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela ou dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Você lembra do versículo 17? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A arrogância, a pretensão, o desejo de saber mais, o desejo de ter aquilo que não lhe é devido, essa soberba, essa arrogância, essa prepotência, ela nasce antes do pecado e nos conduz a ele. Veja como esse olhar chega através da fala da serpente, que representa a tentação, como a tentação chega para nos arrancar da obediência, da submissão a Deus, daquele momento em que você escuta a voz de Deus e obedece, não questiona, não critica, mas segue a orientação de Deus, porque tudo o que Deus tem para você, certamente, é o melhor. Mas não acaba aí não. Esse estado pecaminoso, veja o capítulo 11 de Gênesis, esse estado pecaminoso gera algo mais daquilo que você conhece como a Torre de Babel. Veja o que diz o versículo 4 do capítulo 11 de Gênesis, veja como está a humanidade com a sua arrogância, veja a arrogância que está adoecendo a humanidade, versículo 4, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A Torre de Babel é um exemplo desse processo, dessa arrogância que vai adoecendo a humanidade e vai levando a humanidade a querer ser aquilo que ela não pode ser, ou querer ser aquilo que Deus não quer que ela seja. Volte agora um pouco mais à frente, vamos para Eclesiastes. Eclesiastes, porque em um livro de Eclesiastes, no capítulo 2, há uma descrição importante de 3 etapas complicadas da nossa vida. O autor de Eclesiastes fala em seu livro a respeito da vaidade. A vaidade aparente da arrogância, do orgulho, da soberba, da altivez, isso tudo mora na mesma vila. Sabe aquela vila de casas? Numa casa mora arrogância, soberba, altivez, tá certo? Vaidade, é tudo ali, na redondeza, são vizinhas. Não necessariamente são a mesma coisa, mas elas se aproximam cada vez mais. Veja o que diz o capítulo 2, veja o título aí, a vaidade das possessões, mas leia comigo o versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos,
como o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O capítulo 2 ainda, no versículo 12, indo até o versículo 17, ele nos revela, neste caso, a vaidade da sabedoria. Veja o que diz no versículo 16 e 17. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade correr atrás do vento. Veja o capítulo 2, versículos 18 a 26, a vaidade do trabalho. Mas observe em destaque o versículo 22 e 23. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Acabo de ler o versículo 25. Por isso, meus queridos, preciosos e amados irmãos, quando nós lemos o sábio, o escritor de Eclesiastes, apresentando, e fala sobre a vaidade das possessões, a vaidade da sabedoria, ou a vaidade do trabalho, a gente vê o quanto a nossa vida gira em torno dessas coisas, o quanto nós queremos ter alguma coisa, possuir alguma coisa, não porque nós precisamos, ou não porque é bom para nós, mas porque alguém tem. Quantas vezes é a sabedoria que nós queremos desfilar, o nosso saber, e nós queremos desfilar com a nossa vaidade, a nossa soberbia, dizendo o que a gente sabe, que outros não sabem, ou querendo colocar o outro em xeque, em situação difícil, pura vaidade. Ou ainda o próprio trabalho, que para muita gente, além de ser fuga, pode ser uma bênção, mas também pode ser vaidade. Sabe o que é isso? É a arrogância da humanidade. É a arrogância que adoeceu a humanidade. É a distorção de todas as coisas. Porque não há problema em querer ter, não há problema em querer estudar e aprender, não há problema em trabalhar. O problema está na vaidade que aqui se apresenta, que nos tira do foco e que gera para nós um afastamento de Deus. O fato, meus irmãos, é que a altivez da humanidade, de vez em quando, ela é confrontada. A altivez da humanidade, de vez em quando, ela é confrontada. E a percepção do que fazemos ou queremos, o nosso senso de independência, ou até o desprezo pela vontade de Deus, tudo isso é jogado ao chão. Pergunto para você, nessa câmera aqui, só nós dois aqui, é onde nós estamos hoje. Toda a arrogância da humanidade, de vez em quando é confrontada. Muitas vezes é confrontado o indivíduo, sua família, as pessoas que estão ali. Mas agora quem está sendo confrontado é toda a humanidade. E nós precisamos deixar de lado o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa soberbia, o nosso senso de que eu posso, de que é verdade, eu tenho condições, basta eu dizer para mim mesmo que eu posso e eu posso. Provérbio de Salomão, livro maravilhoso. Leia comigo, por favor, capítulo 11, Provérbio de Salomão, capítulo 11, alguns versículos. O que Provérbios tem a nos ajudar, a nos ensinar? O que podemos aprender neste caso com Provérbios? Capítulo 11, versículo 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Olha o capítulo 13, volta um pouquinho aí, mais para frente, versículo 10. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Capítulo 16, versículo 18, meus queridos e amados irmãos, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. 21, versículo 4, veja como tem textos que nos ajudam a entender isto. O olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são
pecado. 29, versículo 23, veja aí o capítulo 29, no versículo 3, olha o que diz a palavra de Deus para nós. O homem que ama a sabedoria, olha, 29, versículo 23, perdão, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Cada um desses versículos da palavra de Deus, eles sinalizam para nós uma resposta do Senhor. Eles representam para todos nós uma palavra de vida. Eles trazem para nós o entendimento de que a soberba, essa altivez, esse orgulho, essa arrogância vai adoecendo a humanidade. E nós estamos diante de uma situação em que nós percebemos e devemos parar para pensar. Quantas vezes determinamos o nosso dia? Quantas vezes definimos a nossa semana? Amanhã eu vou em tal lugar. Semana que vem a gente se encontra. Vamos fazer isso assim, sem consultar a Deus. E Tiago nos lembra que a palavra a ser dita é: se Deus quiser, se o Senhor quiser. Estamos sendo confrontados na nossa arrogância. Sabe por quê? Porque a arrogância adoeceu a humanidade. É uma realidade diante de nós, meus queridos irmãos e irmãs. E agora, planeta, a arrogância adoeceu a humanidade. Volta para Tiago. Volte de novo o seu texto bíblico para o livro de Tiago. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Olha, pensa comigo. Nós vamos ler, está na Bíblia. Mas você percebe que tem textos que parece que foram escritos ontem, para hoje, quentinho, saindo do forno? Você não tem essa impressão? Porque foi isso que Deus falou comigo. Veja o que diz aqui, meus irmãos, versículos 14 e 15. Veja o iniciozinho do versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. É ou não é verdade? É ou não é aquilo que entrou no coração da gente, hoje a gente assume como realidade? Quem é que sabe? Fala para mim. Quem é que sabe? Quem é que sabe o que vai acontecer amanhã? Agora veja o versículo 16, o versículo 15. Diz assim: em vez disso, devia dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Senhor, nunca sabíamos. Essa é a palavra para dizer para ele: Senhor, nós nunca soubemos, nós nunca sabíamos de nada. Nós achávamos que sabíamos. Eu achei que sabia, mas eu nada sabia. As obras de ficção científica trouxeram algumas contribuições para o futuro, que à época parecia o delírio de uma mente criativa. Você deve se lembrar de um desenho chamado Os Jetsons. Os Jetsons, essa marca foi lançada em 1962, depois relançada em 1985. Se você assistiu na época de 62, olha que bênção, hein? Longevidade é um privilégio. Se você assistiu em 85, opa, que maravilha, nós estamos juntos nessa. Mas essa semana agora, foi feita uma matéria, e a matéria apontava algumas questões curiosas, meus irmãos, algumas contribuições científicas dos Jetsons para o futuro. E eles tinham lá algumas coisas que eu vou citar aqui, para você ter ideia o que é uma ficção científica e o que ela pode trazer de contribuição para a humanidade. Por exemplo, smartwatch, o telefone com imagens, o telefone que fala, o telefone que já peguei o telefone aqui, o relógio que fala, o relógio que tem imagens, o relógio que não só mostra a hora. Chamada de vídeo. Hoje é dia de chamada de vídeo. TVs de tela plana, tablets, esteiras rolantes, câmara de bronzeamento artificial, viagens para a Lua, máquina de comida instantânea, olha o abençoado micro-ondas, assistente pessoal, como a Siri, por exemplo, esteira canina, despertadores com comando de voz e robô que limpa a casa. Pensa bem o que é isso. Cada uma dessas coisas foram estabelecidas lá
na década de 60. Cada uma delas estabelecida na década de 60, apontada para o futuro. A pergunta que eu digo a você e que eu faço a você é a seguinte: seria isso um tipo de saber sobre o futuro? Não. Claro que não. Dois termos são bem curiosos quanto ao tema do futuro, meus irmãos. O primeiro, futurismo. É a disciplina que investiga, explora, traduz e acelera as possibilidades de um futuro emergente, ou seja, de 5 a 10 anos. A sua proposta é observar como as evidências passadas e presentes, encontradas na ciência, na tecnologia, ou no empreendedorismo, ou negócios em geral, como isso pode afetar a cultura, os novos comportamentos e as novas estruturas da sociedade. Isso é futurismo. Futurologia, ela aborda o destino da humanidade, o futuro da sociedade, o amanhã da cultura. Ela lida não apenas com a perspectiva de evolução biológica e psicológica, mas também com uma vasta gama de futuras atividades culturais. Ambas falam sobre tendências e possibilidades. Mas é óbvio, nenhuma pode trazer uma afirmação do que vai acontecer amanhã. Nenhuma delas. Talvez você tenha visto como eu um vídeo do Bill Gates, num TED. Esse vídeo é de 2015. Nesse vídeo, Bill Gates relata que o maior risco para a humanidade não era uma guerra nuclear, mas um vírus. Um vírus que pudesse ameaçar a vida de milhões de pessoas e a incapacidade mundial de resistir à pandemia. Criou-se a partir disso uma série de teorias da conspiração. E a pergunta que eu trago a você é: ele previu? Não. Ele analisou dados, ele coletou informações, ele percebeu uma configuração inadequada, ele rastreou a dificuldade de se lidar com esse tipo de coisa com base nas informações, como nós podemos analisar e apontar cenários como fazem os economistas, ou como nós podemos analisar os algoritmos e desenhar uma tendência. Tudo isso pode ser útil, mas nada disso pode construir certeza. Nada disso pode nos assegurar o que vai acontecer amanhã. Porque a Bíblia diz, e eu creio, não sabeis o que sucederá amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Contudo, a Bíblia assegura o que vai acontecer no amanhã, a volta do Senhor Jesus. Atos capítulo 1, veja comigo, Atos capítulo 1, veja o que diz a palavra do Senhor sobre esse assunto. O próprio Jesus nos traz essa palavra. Atos 1, meus queridos irmãos, a partir do versículo 9, veja o que diz a Bíblia. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia. Olha só a descrição que Lucas faz desse episódio que envolve Cristo. Eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Olha a esperança aí. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, meus irmãos, capítulo 24, versículo 36, quando tratava sobre esse assunto, Jesus disse: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Olha para mim. Para de cair nas historinhas de gente que diz que Deus falou para ele alguma coisa que não está nas Escrituras. Para pensar na realidade que está diante de nós e que, lamentavelmente, nós deixamos de lado, ou seja, a confiança no Senhor, a preparação para a volta de Cristo, o nosso olhar para o amanhã, vivermos hoje pensando no amanhã. Para com isso. Para de acreditar numa data que alguém anuncia, numa mensagem de WhatsApp,
numa convocação para o dia XYZ, coloque a sua vida na presença de Deus, se for hoje, se for amanhã, esteja pronto para a volta de Jesus, porque a Bíblia diz que será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando vai acontecer, pastor? Me avisa que eu quero estar preparado. Engraçado. Tem que estar preparado hoje. E agora, planeta, a arrogância adoeceu a humanidade. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Por fim, a vida é como uma nuvem passageira. Versículo 14, na parte B, que é a vossa vida. Olha, meus irmãos, como está sendo duro ler esse texto na realidade, no contexto que nós estamos vivendo, nesse mês de maio de 2020 no Brasil, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Eclesiastes 3:11 diz que há um sentido de eternidade dentro de nós. Deus colocou a eternidade dentro de nós. E essa é uma das razões que nos levam a lutar tanto contra a ideia da finitude da vida humana. Como nós lutamos contra isso? Por quê, irmãos? Porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Aí você tem uma questão que é racional. Você sabe que a vida tem um limite. A razão sabe. A emoção não aceita. A razão sabe, a emoção não aceita. O Espírito Santo nos ensina que se eu e você estivermos com a nossa vida na presença do Senhor, embora esta vida seja passageira, nós viveremos a eternidade com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No abrir e fechar de olhos, não se esqueça do nosso irmão que estava preso ao lado de Jesus, e Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Ei, maravilha! Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Quando chegar a nossa hora, quando chegar o nosso tempo, quando chegar o nosso dia, nós que sabemos que a vida é como uma nuvem passageira, nós que já acolhemos, já abraçamos a Jesus, nós que já entregamos a nossa vida para Jesus, temos os nossos medos dissipados, e nós passamos a confiar plenamente no Senhor. Salmos, pega o livro dos Salmos, por favor, Salmo 39, nós temos que ler a Bíblia, irmãos, e se você tem dificuldade para achar, é sinal que você tem que manusear mais a Bíblia. Se você acostumou com o celular, daqui a pouquinho você não sabe onde está mais nada na Bíblia. Pega a sua Bíblia, aproveita que está em casa, Bíblia de papel, anota, mexe a página para lá, mexe a página para cá, acha a Bíblia. Salmo 39, versículos 4 e 6, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Leu 6. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Salmo 90, versículo 12, diz a palavra do Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias, contados os dias, para que alcancemos corações sábios. Leia o 139, por gentileza, 139, versículo 16, veja o que diz a Bíblia: os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Veja agora, com carinho, com cuidado, o Salmo 144, versículo 4. O homem é como um sopro. O homem é como um sopro. Os seus dias como a sombra que passa.
A vida é um sopro, a vida é uma nuvem passageira, já sabíamos disso, mas agora temos uma ótica mais clara a partir dessa realidade. A gente tem que aprender a lidar com alguns conceitos: finitude, fragilidade, vulnerabilidade. São todos conceitos contra os quais nós lutamos a vida inteira, acreditando que nós não somos finitos, ou que nós somos invulneráveis, somos fortes. Olha para mim. Finitude, fragilidade, vulnerabilidade. Alguém discorda disso hoje? Mas há uma saída, meus irmãos. Pense nesses conceitos, mas há uma saída. Jesus disse em João capítulo 11, versículo 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Pergunta Jesus. O apóstolo Paulo em Gálatas 2:20 disse, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo vive em mim, Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja, a ação descrita aqui é Jesus nos trazendo essa ideia absolutamente clara desse processo milagroso e maravilhoso da ação do Senhor ao nos tornar seus filhos, ao nos acolher, ao nos dar vida, ao incapacitar a morte e capacitar a vida eterna. E agora, planeta, a arrogância adoeceu a humanidade. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. A vida é como uma nuvem passageira. É tempo de reconhecer que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não foi surpreendido pelos últimos acontecimentos do planeta. É tempo de reconhecer que o coração do homem pode fazer planos, como diz Provérbios 16:1. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. De posse dessas informações, como diz o versículo 17, há muito a fazer, há muito a fazer. E saber fazer o bem e não fazer é desobediência e pecado. Veja o que diz o versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. A informação que nós temos é preciosa para ficar guardada e escondida conosco. Diante de Deus, a arrogância dá lugar à humildade. Diante de Deus, o amanhã passa a ser visto pela fé. Diante de Deus, a vida ganha perspectivas desse tempo e do tempo vindouro. Diante de Deus, chegou a hora de dizer, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, acontecerá aquilo e aquilo outro. Diante de Deus, chegou a hora de dizer isso, de quebrar a nossa arrogância, de assumir que nada sabemos, de que a vida é uma nuvem passageira. Diante de Deus devemos aprender a dizer e a dizer e a dizer, se o Senhor quiser, manifestando soberania de Deus. E diante da sua soberania, a nossa submissão e dependência. Queridos e preciosos e amados, queridos irmãos que nos acompanham nessa hora, a arrogância, ela adoece o indivíduo como ela adoeceu toda a humanidade. Achar que sabe, querer saber para poder mais. É a vaidade das posses, da sabedoria, a vaidade do trabalho. A arrogância, a soberba, a altivez que precede a queda, é o desejo de ter mais, de ser melhor do que o outro. Essa arrogância, diz a Bíblia, adoeceu a humanidade. Achar que pode, achar que sabe, achar que vai, achar que tem todo o controle, achar que não deve absolutamente ser submisso a Deus em momento algum da sua vida. O texto bíblico diz que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Pergunto para você mais uma vez, tem dúvida disso? Há pouco tempo, os futurólogos, os analistas de tendências,
As pessoas que são chamadas de visionários, porque fazem previsões, se assentavam e o que eles diziam, nós afirmávamos, é isso. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Mal lembramos do passado. Como poderemos controlar o presente e o futuro? Só Deus sabe o que vai acontecer. E a vida, hein? A vida é um sopro. A vida é como uma nuvem, é como uma neblina, que ora você vê, e ora ela foi dissipada. Nós vamos orar, meus irmãos e irmãs, porque nós precisamos considerar o que diz a Bíblia para a nossa vida. Nós precisamos reconhecer a nossa arrogância, e é tempo de confessar ao Senhor a sua arrogância. Todos os planos que nós fizemos, muitos, se não a maioria deles, foi frustrado. E não foi só o meu e o seu, não. O planeta. Nós aprendemos, irmãos, que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Que controle você tem sobre o que vai acontecer amanhã? Quando é que vai acabar essa pandemia? Os governos vão trocando de datas. Sabe por quê? Ninguém sabe. A vida é como um sopro. E o que nós estamos vendo são pessoas fortes, que acabam infectadas e passam a lutar, como muitos dos nossos amados estão lutando. Cada um de nós sabe o limite da sua vida. Quem já esteve ali na portinha, quem já viu aquela luz branca no fundo do túnel, está me entendendo, né? Quem já sentiu que poderia ter a sua vida ceifada, sabe o quanto a vida é um sopro. Por isso que alguém, quando passa por um livramento extraordinário, diz o quê? Qual é a frase que ele diz? Nasci outra vez. Mas Deus tem resposta para nós. Veja comigo. No lugar da arrogância, vamos pedir a Deus que haja humildade. A nossa pretensão de saber o que vai acontecer amanhã, o nosso desejo de controlar todas as coisas, de dizer sobre o nosso amanhã, e quando nós percebemos que nós não sabemos nada sobre amanhã, é tempo de dizer, eu vou viver pela fé. O justo viverá pela fé. Diante de Deus, meus irmãos, a vida é um sopro, é como uma neblina, é uma nuvem que passa, mas a nossa vida aqui, enquanto aqui estivermos, será uma vida em abundância. E quando nós terminarmos a nossa vida aqui, quando chegar a nossa hora, porque quem apita o final do jogo é o justo juiz, ele é que determina que horas que isso vai acabar. Não é uma doença, não é um problema, não é uma crise na economia, nada disso determina o final é determinado pelo Senhor. Enquanto não chegar ao final, faça a sua parte e prepare-se, porque Jesus está voltando, isso é certo. Não sei que dia, não sei que horas, não sei quando, nem como vai acontecer. Eu só sei que vai ser como um relâmpago. De repente, Ele vai estar aqui e nós vamos subir para estar com Ele. Mas subirão aqueles que entregarem as suas vidas a Jesus, que foram eleitos pelo Senhor, que receberam da parte dEle a sua palavra, cujo coração foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus, e uma graça irresistível o tomou de uma forma extraordinária. Ele percebeu que sempre foi amado por Jesus. Você sempre foi amado e amada por Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é o dia, esta é a hora. E agora, planeta? E agora, planeta? Entregue-se a Jesus. Eu quero orar com você. Quero pedir ao Senhor que, por sua graça e misericórdia, Ele enche a sua vida com o seu doce e poderoso Espírito Santo. Se você quer entregar a sua vida para Jesus,
Repita comigo esta oração, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu reconheço que eu dependo do Senhor. Que no lugar da minha arrogância seja inserida a humildade. Que no lugar do meu não saber o que vai acontecer amanhã, seja inserida a fé. E agora que eu sei que a vida é como um sopro, que seja cheio o meu coração da vida eterna. Ó Deus, cubra estes que assim oraram, cujas vidas são entregues nas Tuas mãos nessa hora. Com Teu Espírito Santo, ó Deus, as abençoe, as fortaleça e as guarde em nome de Jesus, para que se juntem a nós que já entregamos as nossas vidas a Jesus, mas que vivemos nesse tempo, essa inconstância, essa inquietação, essa instabilidade. Pai, em nome do Senhor Jesus, encha o nosso coração com a Tua poderosa e maravilhosa presença, ó Deus Todo-Poderoso, Deus amado. Nós sabemos o quanto nada sabemos. Perdoa, Senhor, a nossa arrogância, a nossa pretensão. Perdoa-nos, ó Pai. Enche o nosso coração do saber a viver pela fé e da convicção plena que quando chegar o dia dos nossos olhos serem fechados aqui, eles serão abertos no céu, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.